Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje está na tela. Vamos falar sobre uma small cap fora do radar, setor financeiro, tá? Que é o Banco ABC. Banco aí que tem renome em emprestar din-din, sim, concessão de crédito para empresas de médio porte. Médio porte pré-período de inflação estava por volta de 500 milhões de faturamento ano. Agora não sei se aumentou um pouquinho, mas o Banco ABC vai ter esse cliente como seu principal, a sua principal fonte de receita. Óbvio que também tem uma receita considerável aplicada em CDI, então você já imagine que o seu lucro financeiro também está indo muito bem. Divulgou resultados, tem alguns destaques, eu vou passar por aqui, mas antes, por esses destaques, perdão, né? Mas antes dos destaques até, disclaimer na telinha e a gente volta para aquela tela, colocando para vocês primeiro as fontes de receita. Então tem margem financeira com clientes, 55%, tá? Desse empréstimo de grana, de crédito, margem financeira com o mercado, tá? Garantias prestadas e o principal aqui pós 2021, né? Que é aquele patrimônio líquido remunerado em CDI, quase 10%. Tá? Também é um banco de investimento, então vai ter que entrar dentro do balanço, dentro ali da tesouraria do banco para ver o que ele investiu, quais são as rodadas de investimento que fez. É um banco interessante, fora do radar, pessoal, que tem uma governança que não é lá das mais transparentes, uma remuneração também bem doce para os controladores, mas que sempre reportou bons resultados. A verdade seja dita, o Banco ABC é um banco redondinho em termos de resultados, fundamentos. Quais foram os destaques do terceiro trimestre de 2022, pessoal? Vamos lá. Segundo a própria companhia aqui, rentabilidade como primeiro tema. Então, o lucro líquido recorrente do trimestre atingiu 218 milhões, crescimento de 8% no trimestre e de 44% em 12 meses. Tá? É o nono trimestre de expansão consecutiva. Tá? Então, pegou ali o pós-2020, bem interessante aqui, aproveitando bastante. Tá? O Banco ABC, o que na época dos lockdowns era um pouco difícil de imaginar, principalmente Banco ABC e Banrisul, que tem como cliente-alvo ali, ou como seu principal cliente, aquele pequeno, mas no caso do ABC, médio empresário, média empresa. E mesmo assim conseguiu segurar o PDD, a gente vai colocar aqui já já em níveis estáveis, tá? E lucratividade. Pós-2021, o mundo ficou mais florido, ainda mais com carteira. Como ele é um banco menor, pessoal, tem mais agilidade em troca de carteira, ou seja, aquele PL investido em CDI não ficou ali congelado como um Bradescão, como um Santander, como um Itaú. Não, ele trocou a carteira rapidamente e conseguiu, assim como a política monetária foi super rápida, o banco também foi super rápido para trocar carteira e conseguir rentabilizar melhor o seu patrimônio líquido. Tá? O retorno sobre patrimônio analisado atingiu 17,5% no trimestre, uma expansão de 405 pontos base, 4 pontos base em 12 meses, bem interessante. Tá? A margem com clientes e margem financeira. A margem financeira deve ter aumentado, mas vamos lá. Margem com clientes, principal linha da margem financeira, cresceu 22% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, resultado gradual da diversificação de mix de produtos e segmento de clientes. Tá? Tanto a margem com o mercado quanto o patrimônio líquido remunerado ao CDI apresentaram expansão no trimestre, contribuindo para um crescimento de 12%, tá? Da margem financeira gerencial, maior taxa de crescimento desde 2015, pessoal. Receita com serviços no terceiro trimestre, receita com serviços apresentou um crescimento também de 25%, tá? O banco de investimentos com receita de 56 milhões, tá? Também foi recorde, trimestre recorde aqui para o banco. Tá? Para a parte de segmento de banco de investimentos, como a gente passou ali, que também faz parte, tá, das fontes de receita. O banco de investimento tem aqui, compõe 6% da receita total, patrimônio líquido remunerado CDI 9%, e aí os empréstimos aqui correspondem a mais 60%. Tá? Que mais que eu trago aqui? Acho que essas são as principais partes, pessoal, do resultado, são os destaques aqui para ser resumido para vocês. Quem quiser, o site URI do ABC já tem disponível o release, tá lá para vocês, é gratuito, tá? E aqui vocês vão ter, com certeza, dentre as mais de 20 páginas, um pouquinho mais sobre segmentação de cliente, e aí você vai conseguir ter aqui alguns dados importantes da presença geográfica do ABC, a adequação do capital, aplicação, o banco de investimento, o que fez, o que não fez, tá? O patrimônio líquido e o tamanho do mesmo, e aí você vai
saber direitinho como é que estão as continhas do ABC. Aqui eu pulo para um bom resultado e eu vou para o filme, tá? Que é o mais bacana. Então, do site Fundamentei, eu pego a DRE aqui e a gente tem um pouquinho do filme para falar para vocês. É um banco, sim, muito consistente, que foi caranguejo aqui no período pré-2020, tá? É um banco que 2015, 2016, 17, 18, tá? 19 teve crescimento, bem verdade, tá? Então, 15, 16, 17, 18, estável, pessoal. O banco ali dentro de 370 a 420 milhões ano, faturamento, tá? De repente, em 2019, teve um salto de 418 para 528, tá? Então, 110 milhões a mais, tá? E aí, 2020, toma um baque, tá? 322, perde margem natural, só que já se recupera em 2021, tá? E 2022 vem para um ano histórico para a companhia, mantendo o índice de Basileia aqui entre no mínimo 15%, ROI de 2 dígitos, tirando 2020 2 dígitos todos os anos, desde 2015 para cá, margem líquida também com 2 dígitos. Então é um banco bacana, sim. E o PDD, pessoal, tirando 2020, tá? Voltou para a normalidade, tá? Um payout bem consistente, tá? E um provento também consistente. Esse ano aqui o provento vai ser recorde, tá? O payout é mantido, então 30%, 40% de payout tem sido os últimos anos, 35% a 40%, melhor dizendo, tirando 2020. Então, é sim um banco que vê o seu lucro crescer, que é essa linha verde, tá? Vê o seu lucro crescer, tá? O seu PDD diminuir depois de 2020, tá? E os seus proventos também vão acompanhar o lucro. Bom banco, boa small cap para você, conservador, né? Que quer investir numa small cap, mas também não quer investir numa empresa muito cíclica. Bom, Banco ABC, setor financeiro. Tá? O múltiplo, eu dividi aqui do site Oceans 14, perdão, tá? 3 grandes faixas de múltiplo, né? 12 vezes lucro, tá? 9 vezes lucro e a atual entre 6 e 7 vezes lucro, tá? Tirando 2016 e 2008, tá? 2020 também um pouquinho aqui, ó, tá? Nós tivemos aí o múltiplo chegando a 3 vezes, 4 vezes em 2008, 2016, tá? No 2020 não chegou a 3, 4 vezes lucro, chegou aqui aproximadamente 5 vezes lucro. Mas atualmente, entre 6 e 7, tá ok, começa a ficar um pouquinho azedo 9, tá? Embora a empresa esteja crescendo, então tome cuidado, tá? Às vezes ela sobe no preço, no ano que vem, por exemplo, só as ações sobem e o lucro diminui. Depois desse movimento aí, após 2020, deve ser natural de se acontecer, tá? Vamos ver como que o ABC vai conseguir sustentar aí os desafios econômicos do ano que vem, tá? Com um governo, por exemplo, mais centro, mais esquerda, centro-esquerda, esquerda, do Lula, por exemplo, como já é o presidente eleito, nós devemos ter BNDES com a maior participação na economia, induzindo mais o crescimento. Logo, a viabilidade desses bancos, principalmente o Banco ABC para a média empresa, começa a ter uma concorrência estatal, tá? O BNDES. Então a gente vai ter que dinamizar qual vai ser a participação, qual vai ser o governo Lula, qual vai ser o ministro da Fazenda também. É muito importante para esse setor, tá? Porque tendo uma concorrência, por exemplo, do BNDES, se vier dessa maneira, tá? O Banco ABC tem um grande competidor aí, tá? E aí tende a ter o seu lucro diminuto, tá? Tende a ter sua viabilidade piorada, tá? E aí a ação que está subindo com o lucro, expectativa de lucro ou de fato o lucro para 2023, 2024 diminuindo, o PL sobe. Para onde é o azedo, pessoal? 15 vezes foi a máxima aqui, mas 12 vezes, tá? Que é essa parte aqui, 12 vezes lucro foi aquele múltiplo ali que na recuperação pós 2008, tá? E é onde eu estou imaginando que o ABC vai chegar. A recuperação pós 2008 foi de topo, tá? Então ali aproximadamente 12 vezes lucro. A recuperação também pós 2020, vejam, a história rima, não se repete. Também chegou ali a 12 vezes lucro. Eu imagino que a gente vai chegar próximo dos 12 vezes lucro. Próximo, tá? Entre 12 e 10 vezes lucro. Clássico de bancão, inclusive. Dividendos, pessoal. Muita consistência o dividendo, tá? Do Banco ABC. A média dos últimos 3 anos tem sido aqui de 83 centavos. Então, se você quiser fazer um preço teto aí, rapidão aqui, 83 centavos, 6%, dá R$ 13,83 também. Ela hoje negocia R$ 21,00, tá? E eu, por muito tempo aqui no Clube dos Dividendos, namorei, né? Falei para vocês do trade do Banco ABC, demorou, pessoal, mas quem surfou
aproveitou. Setor financeiro, small cap, quer sair da lentidão aí de um Bradescão, de um Itaú, embora o Itaú tenha acordado, o Bradescão também, de certa maneira, acordou recentemente. O Banco ABC deu para o holder, eu vou mostrar para o gráfico já já, ótimo timing de compra, porque passou meses negociando, tá, a um múltiplo abaixo dos 6 vezes lucro que eu mostrei para vocês, e também a um preço específico do gráfico, dos 13 e pouquinho, dando essa oportunidade de fazer boas compras. Tá? Então, um dividendo aqui líquido, pessoal, médio de 83 centavos, 80 centavos, 90 centavos, muito bom. Tá? Vejam que pagou dividendos todos os anos aqui que tem esse reporte do scanner da Bolsa, lembrando que é líquido. Então, até em 2008 chegou a pagar dividendo, 2016 também pagou dividendo. Acho que você pode namorar sim o Banco ABC como aquela small cap do setor financeiro, porém o asterisco, pessoal. Governos de esquerda, centro-esquerda, tendem a ter o Estado como um indutor um pouquinho maior, com maior protagonismo da economia. Ou seja, o crédito vindo de Brasília, vindo do BNDES, por exemplo, da Caixa, do BBAS, do Banco do Brasil, esse crédito, se subsidiado, pessoal, tende a impactar o Banco ABC. Por quê? Ele disputa. Tá? Ele disputa com o dinheiro do Estado. E o Estado pode pôr ali as suas... provavelmente vai ter os juros menor. Tá? Então, a gente tem que saber essa dinâmica que não é muito positiva para o banco. Tá? Só que a gente olha para o histórico dos governos de Dilma, tá? E aqui eu tenho um pouquinho do histórico também do governo do Lula, né? O segundo governo, 2008, 2009, 2010, a empresa pagou dividendos, a empresa foi lucrativa. Tá? Só esse crescimento recente que pode, tá, ter trazido, principalmente quando os juros foi a 2% ali, esse crescimento de empréstimo de crédito talvez não se repita. Vamos a ver, né? É um ponto a ser discutido. Bom, no gráfico, pessoal, então qual foi o ponto, né? Como ela teve DataX recente, era essa região aqui dos 13,26, 13,40 na época, porque teve dividendos 13,63, certo? Que por várias vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Foram vários pregões aqui que deu oportunidade de compras técnicas, tá? E aí você passou lateral por muito tempo, só que com o macro favorecendo cada vez mais os bancos. Né? Por quê, pessoal? Nós tivemos PEC dos precatórios, que foi uma PEC política. Tudo bem, o dinheiro não foi para a economia, vamos assim dizer, né? Tem muita nebulosidade ali. Mas, a partir de março desse ano aqui, com FGTS, 13º, e depois, com certeza, com a PEC dos benefícios, o mercado, né, ou a economia, teve muita pujança por demanda de dinheiro, né? Muita pujança por consumo, tá? E também as empresas foram agraciadas aí com corte de imposto. Então, o dinheiro caro para aplicar lá em CDI. Show de bola, boa receita. Mas as pessoas querendo esse dinheiro, porque a economia veio crescendo por causa do nosso fiscal, principalmente por causa do nosso fiscal, pessoal. Lembra que lá em outubro de 2021, setembro, outubro de 2021, antes da PEC dos precatórios, nós tivemos uma recessão técnica no Brasil. Aí o Estado foi lá e abriu o fiscal, começou a ser expansionista, mesmo com a inflação alta. Bum, nós já temos aí em menos ou em um ano, tá? Já temos a economia podendo crescer em 3%. Isso favoreceu muito o setor financeiro e deve favorecer até que a conta venha, né? Que aí aparece a inadimplência, caso a gente não consiga aqui no Brasil ter um soft landing, né? Coisa que o Fed vai tentar lá nos Estados Unidos, ou seja, não diminuir tanto a pujança econômica, já que o juros está muito forte, e tentar aí fazer um balanço entre política fiscal e monetária suave, tá? E quem sabe logo cortar os juros. Assim a gente torce, tá? E assim a gente espera que a inflação continue a ceder ou estabilize em níveis interessantes e não em níveis azedos como está agora. Então, o Banco ABC dificilmente no curto prazo volta para os R$16, volta para os R$13. O que eu vou trazer para vocês? Eu tenho alvos para bancos positivos até dezembro. Acho difícil vender banco até dezembro, por exemplo, ou até janeiro, fim do rally natalino. Tá? Eu acho que inadimplência, depois da PEC eleitoral, PEC dos benefícios, vai chegar só lá em março do ano que vem, abril do ano que vem, tá? Se não tivermos mais medidas expansionistas, né? O que me parece que pode ter. Tem a PEC agora do Lula, a PEC da transição, aí 200 bi para o mercado, tá? Então a gente vai colocando o Estado
para induzir crescimento e vai lá no médio e longo prazo olhando o quanto que o filme no futuro vai ficar ruim, tá? Veremos, pessoal. Alvos 23,68, 28,37. Esses são os alvos, tá? O 21,88 já bateu, tá? Então vou cortar ele aqui, deixo esses dois alvos. Agora, para baixo, pessoal, o que eu acho que é o mais provável de acontecer no curto prazo, tá? O máximo de queda, tá? Desses fluxos aqui, ó, tá? Então, 1, 2, tá? Eu poderia voltar um pouquinho aqui no tempo, já vou colocar para vocês. 3, certo? Vejam que tem uma simetria muito próxima. Estou falando aí de R$ 2,46 a R$ 3,23. Tá? Entre 14%, 15% a 20%, 19%, 18%. Eu poderia voltar aqui para essas quedas também. Então eu não tenho uma queda maior, por exemplo, do que essas para o futuro. Tá? Então, ó, já caiu exatamente isso aqui, chegando ao alvo de 19,94. Projetei a partir da máxima. Então agora, mais uma queda dessa, eu vou ter que mirar a partir do topo atual, 18,69. Tá? Então eu paro ali em 18,69, 19,5. Tá? Eu acho muito difícil, tá? Os bancos terem um cenário ruim no curtíssimo prazo e também curto. Tá? Agora, no médio prazo, pessoal, a gente deve esperar uma lateralização, tá? Devido a essas condições do nosso crescimento econômico versus inflação versus taxa de juros. Então, para o Banco ABC, parabéns para você que surfou toda essa onda. Não é o momento mais caro da companhia. O que eu acho que vai acontecer? O lucro percebido para 2023-2024 e a pulga atrás da orelha tende a diminuir, pessoal. Por quê? Como eu falei, né, a gente deve ter o Estado participando mais da economia e isso gera uma concorrência no mercado de crédito privado. Tá? Então, o lucro diminuindo e os preços lateralizando nessa faixa aí dos 19, dos 18, como eu falei para você, que é o máximo de alvo de queda, o PL tende a subir. E aí o alerta é o PL chegar, por exemplo, a 12, né? Vamos voltar para aquele gráfico do PL, tá? O PL chegar a 12 vezes, por exemplo, opa, é um alerta. Está na hora de azedar um pouquinho a sua posição, né? Diminuir um pouquinho ou deixar fazer menores compras para quem é fã do bancão. Certo, pessoal? 17 minutos de vídeo aqui. Esses são os vídeos de resultado, né? Então tem fundamento, sempre dura um pouquinho mais. Você que gosta do meu trabalho, deixe o seu like, também deixe o seu comentário, considere se inscrever, que tem vídeos todos os dias. E sempre na descrição tem aqueles a mais, principalmente as carteiras táticas aqui para esse final de ano. Tchau, tchau!